Olá, bom dia! Estamos aqui no nosso segundo vídeo e hoje é o Salmo 2. O título do Salmo da minha Bíblia diz: O triunfo do reino do Messias. Por que os gentios se amotinam e os povos intrigam em vão? Os reis da terra preparam seus ardis e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando: façamos em pedaços os seus laços, sacudamos para longe de nós seus vínculos. Do seu trono celeste o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-los, e no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como tua propriedade. Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso de oleiro as espatifarás. Por isso, ó reis, sede prudentes, aceitai a correção, magistrados da terra, servi ao Senhor com temor, e vivei nele com alegria e tremor. Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Glória a Deus por esse salmo, por essa palavra, né? Aqui fala sobre Jesus, né? Fala claramente sobre Jesus. Eu não sei se quem escreveu esse salmo foi Davi, porque a maioria dos salmos foi dele, mas alguns não foram. E esse aqui não fala, né? No começo, se foi dele. Mas quem escreveu esse salmo foi uma revelação de Deus, foi uma mensagem profética a respeito de Jesus, né? Porque foi muitos anos antes de Jesus, e aqui já fala, né? Fala exatamente tudo o que aconteceu, né? Bem no início aqui pergunta: por que os gentios se amotinam e os povos intrigam-se em vão? Amotinam significa revoltam-se ou enfurecem. E foi o que aconteceu com Jesus, né? Sabemos que muitas pessoas, inclusive os fariseus, né, que eram os mestres da lei, que eram os servos de Deus mais poderosos da época, se revoltaram com ele, né? E disseram que ele não era quem ele dizia ser, que ele não era o Cristo, né? E tentaram acabar com o ministério dele aqui na terra, tentaram acabar com a vida dele para que ele não pregasse mais o evangelho, para que ele não ajudasse as pessoas. Até como fala aqui no versículo 3, fala assim, né? Fala que eles preparam seus ardis e unidos conspiram contra o seu Cristo, ainda fala bem claro, né? E no versículo 3 fala, proclamando: façamos em pedaços os seus laços, sacudamos para longe de nós os seus vínculos. Então, foi o que realmente eles pensaram, né? Vamos acabar com ele, vamos acabar com o ministério dele aqui nessa terra, vamos acabar com a vida dele, que acaba tudo. Isso era o que eles pensavam, né? Mal sabiam eles dos planos de Deus, que os planos de Deus era realmente que Jesus morresse na cruz por nós, como sacrifício pelos nossos pecados, né? Para que hoje pudéssemos estar aqui adorando e exaltando o nome dele, né? E se pode ver pela história da Bíblia, pela história de Jesus, que conta nos evangelhos, né, de Mateus, Marcos, Lucas, João, que eles fizeram de tudo para
Jesus. E é claro que eles não conseguiram antes do tempo certo. Quando chegou o momento, eles conseguiram, mas não porque eles conseguiram, mas porque estava escrito, estava determinado. E depois eles tentaram acabar com os discípulos, tentaram acabar com todos aqueles que criam em Jesus. Então é exatamente como diz no versículo 3: sacudamos para longe de nós os seus vínculos. Eles tentaram acabar com qualquer coisa que tinha a ver com Jesus, porque eles não aceitaram ele, não creram nele. E interessante que no próximo versículo fala: do seu trono celeste o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-los, e no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor. Então, aqui fala de Deus, né? Deus olha e acha graça disso, né? Porque deve que ele olha e pensa, né? Mal sabem eles os planos que eu tenho, né? E quais eram os planos de Deus para Jesus? Era de entregar tudo para ele. Toda essa terra, todos os seres humanos, era de entregar para ele, que tudo fosse dele, se ele cumprisse. E é claro que ele cumpriu, né? Lendo o Novo Testamento, você pode perceber que a maior vontade de Jesus era obedecer ao Pai. O prazer dele era fazer a vontade do Pai. E na Bíblia fala para sermos imitadores de Cristo. Então, nós também temos que ter o nosso prazer em obedecer a Ele. Nós temos que ter prazer em fazer a vontade dele. E aqui fala sobre Deus pôr-se a rir e a ridicularizá-los. Fala assim, que não está falando aqui na explicação. Fala assim, o motivo de riso de Deus é a arrogância daqueles que se acham sábios e não o sofrimento humano. Então Deus achou graça da atitude dessas pessoas, não porque ele gosta de ver o sofrimento humano. Eu creio que a vontade de Deus era que todos crescem em Jesus, era que todos aceitassem a Ele. Mas o coração do homem é ruim, é inclinado para o mal. Então, essas pessoas não creram em Jesus. E Deus achou graça, não porque queria o mal das pessoas, não porque queria o sofrimento, mas por causa da arrogância, né? Porque eles se achavam bons demais. Os fariseus daquela época se achavam quase como Deus, né? E é porque Deus olhava lá de cima e pensava, né? Coitadinhos deles, tão pequenos, tão errantes, e se achando como eu, né? Deve que ele pensava assim. Então, podemos ver por essa palavra que isso acontece muito hoje. Muitas pessoas não creem em Deus. Muitas pessoas se acham autossuficientes. Muitas pessoas não creem em Jesus, não aceitam Jesus. Outras dizem crer, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas não aceita Jesus, sabe? Então é a mesma coisa desses fariseus dessa época que não aceitaram Jesus, que crucificaram Jesus. Quando você nega a palavra de Deus, quando você nega aceitar a Jesus como seu único salvador da sua vida, e aceitar a Jesus não é só quando você vai na igreja, levanta a mão e fala, eu aceito. Na verdade, a pergunta teria que ser, será que Jesus aceita você? Mas é claro que ele aceita, porque ele é muito bom, né? Ele é maravilhoso. Mas aceitar a Jesus não é só levantar a mão e dizer eu aceito. Aceitar a Jesus é deixar com que ele preencha o vazio da sua alma, é deixar que ele seja o centro da sua vida, é fazer com que a sua vida viva em prol de obedecê-lo, de fazer a vontade dele. Isso é aceitar a Jesus. E muitas pessoas hoje não aceitam,
sabe? Eu creio em Jesus, mas eu quero viver a minha vida. Eu quero viver a minha vida do jeito que eu quero. E as coisas não são bem assim, sabe? Você tem livre-arbítrio de fazer tudo o que você quiser, mas se você aceitou Jesus na sua vida e se você ama a Deus, você não vai mais querer fazer, por mais que a sua carne queira fazer o erro, mas o seu coração vai estar tão voltado para as coisas de Deus que você não vai querer entristecer, você não vai querer aquelas coisas do mundo, aquelas coisas que ferem a Deus. Então podemos ver que muitas pessoas hoje em dia são como aqueles fariseus que não aceitaram Jesus, que não creram em Jesus e que são contra, né, as coisas de Deus, mas porque se acham autossuficientes, né? Mas Deus não se agrada disso. Deus olha lá do céu e Ele acha graça disso. Ele acha graça de ver um ser humano que Ele criou querendo ser como Deus, querendo ser melhor do que Deus. E outros que dizem que Deus nem existe. Pensa, se foi Deus que o fez, então creio que Deus olha para isso e pensa, né? Pensa assim, como assim? Foi eu que o criei, foi eu que o fiz. Como ele não crê em mim, isso eu penso que entristece muito a ele também. E continuando aqui, né? Interessante que no versículo 7 já é Jesus falando. Fala assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então aqui é como se fosse Jesus falando. Que proclamarei o decreto do Senhor. Podemos ver no Novo Testamento que a maior vontade dele era de proclamar a mensagem do Senhor, era de levar a mensagem de Deus, a palavra de Deus, era de levar as pessoas a conhecerem verdadeiramente Deus. E quando ele diz, ele me disse, tu és o meu filho, é o que acontece, né? Podemos ver no Novo Testamento que por várias vezes Deus fala, né? Este é o meu filho amado. Então, e aqui no versículo 8 fala, né? Aqui no versículo 8 já é Deus falando para Jesus: pede e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como tua propriedade. Que foi o que eu falei no início do vídeo. Através do sacrifício de Jesus que ele fez por nós, Deus entregou tudo para ele, tudo é dele. Os seres humanos são dele, sabe? Um dia ele vai levar todos aqueles que creem nele para morar junto com ele. Então, Deus entregou tudo para ele, né? Toda honra é dele, toda glória é dele, toda adoração é somente a ele, né? E continuando, fala: tu as regerás com um cetro de ferro. Então, aqui, cetro de ferro, eu estava olhando aqui na explicação, fala que cetro de ferro tinha as funções de um cajado para o pastoreio e uma arma contra os assaltantes. É bem interessante porque você lendo tu as regerás com cetro de ferro, às vezes pensa, né, nossa, que dureza. Mas na verdade, o cetro de ferro era para apacentar as ovelhas, e nós somos as ovelhas de Cristo. Então ele nos apacenta, ele nos guia pelo caminho certo, ele nos conduz à salvação. Mas quando vem o inimigo para tentar nos fazer desviar, para tentar nos fazer desistir, para tentar nos fazer errar, ele usa esse mesmo cetro como uma arma contra o inimigo, né, para nos proteger. Isso é lindo, né, é maravilhoso saber que tem um Deus que nos ama e nos protege. E mais pro fim fala, né, servi ao Senhor com temor e vivei nele com alegria e tremor. Rendei ao Filho adoração sincera. Olha que interessante. Aqui, muitos anos antes de Jesus vir e morrer por nós, já estava profetizando, né? Rendei ao Filho, somente ao Filho, somente a Ele. E sabemos também que Deus e Jesus e o Espírito Santo são como uma só pessoa, sabe? Um só ser.
Porque Deus, Ele é Pai. E Jesus, Ele faz a vontade, Ele sempre fez, desde que Ele esteve aqui na Terra, a vontade do Pai. E o Espírito Santo é o Espírito de Deus, então eles são um só. A vontade de Jesus é a vontade de Deus. E o Espírito Santo é o Espírito de Deus, então eles são um só. Então rendei ao Filho, rendei à Trindade Santa a adoração. Somente a eles, não tem nenhum Deus aqui na terra, não tem ninguém que seja como eles, não tem ninguém poderoso como ele. E continua, né? Para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa, porque sabemos que o fim está chegando, né? O fim está chegando. E todos aqueles que não aceitam a Jesus como Salvador da sua vida, e lembre-se, eu não estou falando do levantar a mão e confessar, estou falando de aceitar no coração verdadeiramente. A pessoa pode ir lá na frente e aceitar a Jesus, mas se não for aceitar Jesus com os lábios, com a mão, mas se não for de coração, se não houver uma transformação, uma mudança na sua vida, no seu jeito de ser, por amor a Jesus, você não aceitou a Ele. Se você é contra a palavra dele, você não aceitou. Se você lê, mas não pratica, você também não aceitou. Então, que possamos ser diferente, que possamos não fazer como aqueles fariseus que não acreditaram em Jesus, que não aceitaram as palavras dele, que possamos amar a Deus cada vez mais e obedecer a palavra dele, para que ele venha nos abençoar. E eu não falo abençoar nessa terra, é claro que ele abençoa porque ele é maravilhoso, mas eu falo de um dia irmos morar com ele. Eu falo da salvação, da bondade, da alegria de ter o amor de Deus no coração, porque finaliza aqui o versículo dizendo: verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Pronto, né? Já disse tudo, o versículo já disse tudo. Quem deposita sua plena confiança em Deus não sofre, o coração não é triste, sabe? Como eu disse ontem, no vídeo de ontem, mesmo que esteja passando por um momento difícil, o seu coração vai estar feliz em Jesus. Ele é a felicidade. Ele é a verdadeira felicidade, o verdadeiro amor. Ele é tudo que precisamos, ele é tudo que nos traz alegria, que preenche a nossa alma. E essa foi a palavra de Deus hoje para o seu coração. Que possa ter falado ao seu coração, que você possa ter entendido a mensagem que Deus quis passar para você e a importância de obedecer a Deus, de crer em Jesus e de amá-lo. E eu vou fazer uma oração por você e eu te convido a estar aqui amanhã, pela manhã, que vai ter mais um vídeo sobre um salmo, e convidar a todos aqueles, enviar o vídeo para todos aqueles que você ama, que você quer que esteja pertinho de Deus, que você quer que tenha um contato com a palavra de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, para te louvar e te engrandecer mais um dia, porque o Senhor é santo, porque o Senhor merece toda a honra e toda a glória, porque só o Senhor é digno, porque tudo é teu, meu Pai, tudo é teu, a honra, a glória e o louvor. Minha vida é tua, Senhor. A vida de todos aqueles que estão assistindo e aqueles que não estão é tua, Senhor. É tudo teu, só basta abrirmos o nosso coração para o Senhor entrar e fazer morada, e que o Senhor venha alcançar cada vida que está assistindo esse vídeo, cada vida que também não está, todas as vidas, Senhor, que estão longe de Ti, que o Senhor venha alcançar, venha fazer a obra, a transformação, que todos venhamos a reconhecer o Seu amor por nós, meu Pai, que todos venhamos reconhecer
o único, o maior amor que é o teu, que venhamos reconhecer que tudo é do Senhor, que nossa vida é do Senhor e que não adianta viver os prazeres carnais, os prazeres dessa terra e não ter a sua presença, que a tua presença é tudo na nossa vida. Venha alcançar, Senhor, cada vida, venha tocar cada coração que assistiu esse vídeo, meu Pai, falar através da tua palavra, meu Pai, que é tua palavra, não é minha. Eu estou apenas sendo um instrumento do Senhor, então que o Senhor venha tocar e venha falar melhor a cada coração e fazer a obra. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. E é isso, até amanhã.